Oi pessoal, tudo bem? Professor Takeo, professor de transformações químicas da UFABC. Neste vídeo vamos comentar alguns exercícios da parte 5, ligações covalentes e forças intermoleculares, ok? Lembrando que é bom vocês tentarem fazer os exercícios antes de ver esse vídeo, tentem fazer os exercícios, por favor, tá ok? Vamos lá. Define as interações intermoleculares de polo induzido, van der Waals, ligações de hidrogênio. Bem, a gente viu em aula que eu costumo fazer uma definição um pouquinho diferente, tá? Eu classifico primeiro as mais fortes, que são as forças íon-íon, basicamente são as ligações iônicas, mas considerando o retículo cristalino. A gente tem o dipolo-dipolo e são interações bem mais fracas, formadas por moléculas compostos covalentes. Tem um íon dipolo que é formado entre um íon, que pode ser um cátion e um ânion, e o dipolo, que pode ter sua parte negativa ou positiva, dependendo com que parte do íon que ele vai interagir. Se for um cátion, vai interagir com a parte negativa, se for um ânion, vai interagir com a parte positiva. A gente também tem um tipo de dipolo específico, que é a ligação de hidrogênio, que envolve moléculas que contenham ligações de hidrogênio com oxigênio, hidrogênio flúor e hidrogênio nitrogênio. E a gente tem as forças de dispersão, que são as mais fracas, envolvem gases nobres, moléculas apolares e hidrocarbonetos. Tá ok? Exercício 5.3. Coloque os seguintes tipos de interações iônicas e moleculares na ordem crescente de magnitude. Íon dipolo, dipolo induzido, dipolo na fase gás, íon, dipolo na fase sólida. Pois bem, a gente tem aqui que as forças intermoleculares são mais fracas que as forças das ligações, certo? E dentro das forças intermoleculares, a íon dipolo é uma das mais fortes, seguidas pelas ligações de hidrogênio, depois dipolo-dipolo e dipolo-induzido, que são as forças de dispersão. Então, fazendo um ranking aqui, o dipolo-induzido é a mais fraca. Depois vem a dipolo-dipolo na fase gasosa, porque na fase gasosa as moléculas já estão com um certo grau de liberdade, então uma pequena energia é suficiente para romper essas interações. Dipolo na fase sólida, que envolve a mudança de estado. Pelo fato de estar na fase sólida, provavelmente as forças, as interações são bem mais fortes do que moléculas na fase gasosa. Temos o íon dipolo e, em primeiro lugar, as forças íon-íon. Ok? Exercício 5.4. Utilize as estruturas de Lewis e a teoria VSPR para dizer a forma geométrica das moléculas a seguir. Diga se são polares ou apolares e quais os ângulos de ligação entre o átomo central e cada átomo do seu redor. É muita coisa para esse exercício, é o tipo de exercício que eu não cobro em prova, tá? Para ajudar vocês aqui a resolver esse exercício, considere a estrutura de Lewis. Por que ele está pedindo? Porque ele vai ajudar a você saber quantos elétrons tem na camada de valência os átomos centrais dessas estruturas. E a teoria VSPR, que eu não dei em aula, por falta de tempo, ela diz que ela é uma teoria que envolve a repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, tá? Considerando esses dois conceitos, você consegue montar as estruturas mais ou menos nesse esquema aqui, tá? Que eu peguei no Wikipedia. Então, as estruturas podem ser lineares, trigonal planar, angulares, tetraédricas, trigonal piramidal, angulares de novo, bipirâmide trigonal, cavalete e assim vai, tá? Algumas são mais difíceis de serem encontradas. Então aqui já está a resposta, pessoal, mas tentem chegar nesses resultados antes de predizer se a geometria dessas estruturas. Falta comentar, pessoal, se essas moléculas são polares ou apolares, que eu não vou contar aqui. Ok? Exercício 5.5. Prediga a polaridade e o tipo de interação intermolecular para as seguintes moléculas: cloroformo, hexano, gás carbônico, água, iodo, cloro e metanol. Então, as moléculas estão aqui. Esse aqui já é um pouco mais simplificado, mas é muito parecido com o exercício anterior. Então, primeiro a gente precisa saber a geometria para depois saber se ela vai ser polar ou apolar. E dependendo da sua estrutura, a gente consegue predizer a força intermolecular que ela vai exercer. Então, vamos pegar as mais fáceis aqui. Vamos pegar as moléculas que têm geometria linear. Então, gás carbônico, iodo e cloro, tá?
Essas moléculas, coincidentemente, essas três moléculas são apolares. Tome cuidado que existem moléculas lineares que são polares, como HCl, HF, HI, certo? Aqui no caso são moléculas diatômicas do mesmo elemento e aqui a geometria, o momento de dipolo aqui é igual a zero. Então as três são apolares. Como as três são apolares, as forças intermoleculares são forças de dispersão, as mais fracas. Agora vamos pegar a água, que tem geometria angular por causa dos pares de elétrons não ligantes. A gente tem dois pares de elétrons no oxigênio, a geometria angular. Ela é polar por causa da sua geometria angular, momento de dipolo diferente de zero. E a força intermolecular, o fato de ser ligações OH, são ligações de hidrogênio. Cloroformo e metanol são estruturas tetaédricas, como o carbono, considerando o átomo central. As duas são polares, com diferença em que o metanol aqui possui uma ligação OH. Lembrando que o OH é característica de ligações de hidrogênio. E no caso do cloroformo vai ser apenas dipolo-dipolo. O hexano não tem uma geometria definida, ele é um hidrocarboneto de 6 carbonos, são vários carbonos ligados, então imagina vários tetraedros um atrás do outro. Tá? Mas hidrocarbonetos, a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito baixa. Então são praticamente apolares. A diferença é uma polaridade muito, muito baixa. Isso faz com que hidrocarbonetos apresentem forças de dispersão. Ok? 5.7. Quais das seguintes moléculas provavelmente formam ligações de hidrogênio? Bem, de novo, é só você desenhar as estruturas de Lewis. Lembrando que ligações de hidrogênio precisa ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então, desenhando as estruturas e sabendo a geometria, a gente vê que em todos, com exceção do ácido sulfúrico, o único que tem hidrogênio ligado a oxigênio, nitrogênio ou flúor é o ácido sulfúrico. Tá? Então, é o ácido sulfúrico que forma ligações de hidrogênio. Mesmo exercício agora para moléculas orgânicas, a gente também parte do mesmo princípio que hidrogênio precisa estar ligado a oxigênio, nitrogênio ou flúor para formar ligações de hidrogênio. Então a gente tem aqui no caso etanol, ou acetaldeído, ou etanol, ácido acético, éter dimetílico. Reparem que éter dimetílico e etanol não tem ligações OH, apenas ácido acético e o etanol, tá? Então, etanol e ácido acético fazem ligações de hidrogênio. Etanol pode fazer ligações de hidrogênio? Pode, com um segundo solvente com a água, mas não com ele mesmo. Ok? Diga se as seguintes moléculas devem se comportar como polares ou apolares. Piridina, etano, triclorometano. Tá? Aqui estão as estruturas dessas três moléculas. A piridina, ela não é não é uma molécula orgânica, assim como etano e cloroformo. E ela tem um nitrogênio no lugar do carbono. Tá? Esse nitrogênio garante uma certa ligação covalente polar aqui e aqui. A polaridade dela acaba ficando um pouquinho maior em relação ao benzeno, mas como a gente tem uma parte orgânica, hidrocarboneto, prevalecendo sobre essa parte do nitrogênio, a molécula em si tem uma polaridade muito baixa, mas não é diferente disso, não é igual a zero, tá pessoal? Ela é um pouquinho mais polar que o benzeno, mas não chega a ser polar como a água, ok? Etano é um hidrocarboneto apolar. E o cloroformo é uma situação um pouco parecida com a piridina, tá? Possui ligações covalentes polares, mas não faz ligações de hidrogênio, apenas dipolo-dipolo. Então tem uma polaridade baixa em relação às moléculas, por exemplo, água ou moléculas que fazem ligações de hidrogênio. 5.11. Bem, completa as seguintes informações sobre o efeito das forças intermoleculares. Quanto mais alto o ponto de ebulição, mais fortes serão as suas forças intermoleculares. Você precisa de mais energia para romper as interações e mudar o estado físico da substância. Então, provavelmente mais energia, maior os valores de pontos de ebulição. As substâncias que têm forças intermoleculares fortes, pouco vapor, então pressão de vapor baixa, certo? Isso causa uma certa confusão, tá? Geralmente, quando a força intermolecular é fraca,
ele tem bastante vapor, significa que se vaporiza fácil, significa que a pressão de vapor é alta. Tá? As substâncias cujas forças intermoleculares são fortes têm tipicamente tensões superficiais altas. Tá? Lembra da água? Então, a gente viu que na água, a superfície da água, as ligações de hidrogênio são com as moléculas vizinhas e com as moléculas no interior. Isso causa uma tensão superficial relativamente alta. Identifique apresentando suas razões que substância em cada parte tem provavelmente o ponto de fusão normal mais alto. Tá? Então é comparando um com o outro. Aqui a gente tem um composto iônico, um composto molecular. Obviamente compostos iônicos têm um ponto de fusão mais alto. Aqui um composto que faz ligações de hidrogênio com um composto que não faz ligações de hidrogênio. Então o butanol vai ter um ponto de fusão mais alto. Aqui moléculas muito semelhantes, mas o que influencia aqui é a massa. Então isso aqui é mais pesado que isso daqui. Moléculas mais pesadas, de massa maior, têm ponto de fusão mais alto. E aqui é o número de ligações de hidrogênio. Então aqui a água temos duas ligações OH, enquanto aqui no metanol só temos uma ligação OH e a gente tem uma parte orgânica que faz diminuir um pouco as forças intermoleculares. Então ponto de ebulição, de fusão ficam mais baixos do que na água. 5.13. Qual seria o melhor solvente água ou benzeno para cada uma das seguintes substâncias? Então é só identificar o tipo de substância, se é iônica, covalente, se ela é polar ou apolar. Aqui no caso, KCl, cloreto de potássio sólido iônico, vai se dissolver em água. Tetracloreto de carbono, um solvente orgânico, composto molécula apolar, vai ser mais dissolvido em benzeno, tá? E o ácido acético, aí tem uma questão importante. Ele pode se dissolver em água e tem uma certa solubilidade de benzeno, mas via de regra era mais solúvel em água por causa das ligações OH. Se esse ácido aqui for tiver uma cadeia bastante comprida, por exemplo, tiver uma parte orgânica que prevalece a parte polar, ela tende a se dissolver melhor em solventes orgânicos. Qual seria o melhor solvente? Água ou tetracloreto de carbono para cada uma das seguintes substâncias? Mesma questão. Composto polar, água. Composto polar, água. Composto apolar, solvente orgânico, tetracloreto de carbono. Esse 5.15 aqui, sabe-se que o petróleo é formado por uma mistura de diversos hidrocarbonetos que podem ser separados por meio da destilação fracionada. O que são hidrocarbonetos? Moléculas formadas de carbono e hidrogênio, basicamente. Qual o tipo de interação intermolecular presente nesse composto? Como a diferença de eletronegatividade do carbono e hidrogênio são baixas, são muito próximas, eles são praticamente apolares, então forças de dispersão. As diferenças de ponto de ebulição é pelo tamanho, ou seja, pela massa, mas também tem relacionado ao tamanho. O tamanho faz com que você tenha uma superfície de contato maior, vai ter uma força, você vai precisar de mais energia para romper as interações do que moléculas pequenas. Isso tem a ver com a questão com o item D, tá? O hexano é uma cadeia linear e o 2,3-dimetilbutano é uma cadeia ramificada. Sei que a cadeia linear ela permite uma superfície de contato maior do que compostos que lembrem uma esfera, vamos dizer assim, porque você vai ter menos interação, aqui você vai ter mais interação, vai precisar de mais energia para romper uma interação assim, de duas cadeias lineares, do que duas cadeias com formato que lembra uma esfera. Ok? Feito. Esse vídeo demorou bastante, pessoal, mas a gente vai... Falta só mais uma lista. Por enquanto, né? A gente tem outras listas para resolver. Tem a parte 6 de entalpia, entropia e energia livre, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tenha servido um pouco para te ajudar vocês nesse momento. Eu já vou postar o outro vídeo da parte 6 de termodinâmica. Termoquímica, desculpa, pessoal. Tudo bem? Até mais, tchau.